Lição 5, Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Esta é a quinta lição do terceiro trimestre de 2020, edição especial. Eu sou Paulo Rosa e você está comigo na EBD Virtual. Bem, meus queridos, nós estamos na quinta lição desse terceiro trimestre, edição especial, falando sobre despertamento espiritual no contexto da reconstrução de Jerusalém. O texto áureo está em Ageu, no capítulo 10, no capítulo 2, versículos 10 e 18. No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Bem, esta é uma lição importante, porque na lição anterior eu terminei falando que a obra havia sido paralisada por 7 anos. Os inimigos dos judeus que não queriam a reconstrução da cidade, do templo, dos muros, eles conseguiram, junto ao rei da Pérsia, que era quem dominava a Palestina naquela época, uma carta para que se parasse as obras. E por 7 anos a obra realmente da reconstrução foi parada. Depois desse tempo, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, e eles vêm com uma mensagem de exortação para animar o povo e também o governador Zorobabel. Zorobabel estava desanimado, ele tinha realmente esmorecido com aquela decisão do rei Cambises de mandar parar a obra. E por 7 anos a obra ficou parada. Mas a palavra desses profetas veio e elevou o ânimo de todos eles, principalmente de Zorobabel. Ele era o governador e ele se animou. Mas ele viu que o povo não estava, nem todo o povo estava querendo retomar a reconstrução. Então a gente aprende com essa situação que ainda hoje são muitos que não dão o devido valor ao templo do Senhor, à casa de Deus, sabe? A casa de Deus é o lugar onde se congrega, onde a gente celebra a nossa comunhão, onde se participa de sacramentos importantes como a Santa Ceia. Então as pessoas precisam amar mais a casa de Deus, dar o devido valor que ela tem, porque certas bênçãos de Deus para nós, elas são dispensadas quando há reunião, quando há comunhão, quando há a igreja ali presente. O Salmo 133 diz que é na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a gente tira essa aplicação para os dias atuais. Quantos que desprezam o templo do Senhor, que não sejam como os judeus na época de Zorobabel e dos profetas Ageu e Zacarias, que todos nós possamos dar o devido valor à casa de Deus. A gente vê também que o ministério daqueles 2 profetas foi uma prova viva da manifestação do poder de Deus no meio do povo. Então, o trabalho dos profetas deu resultado. O movimento de reconstrução foi retomado. Então a gente acredita na palavra de Deus quando diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. Os judeus estavam para baixo, estavam com o moral bem lá no chão, e a palavra dos profetas foi a retomada de todo aquele trabalho que eles estavam fazendo. Então Deus não apenas quer que a gente ouça a sua palavra, mas sobretudo que a gente pratique aquilo que ele estabelece. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. E por fim,
a gente vê que o ministério dos profetas, hoje, à luz da Bíblia, ele ainda existe para edificação, para exortação e para consolação. É claro que havia falsos profetas naquele tempo, mas a mensagem dos falsos profetas afastava o povo de Deus. Hoje, para a gente examinar e testar um profeta, a gente tem que observar se aquelas palavras elas se cumprem e se elas nos unem a Deus, nos aproxima ou nos reaproxima de Deus. Qualquer profeta que vier com uma mensagem que te faça esfriar na fé, que te faça entristecer com a igreja, que te faça abandonar os caminhos do Senhor, pode ter certeza, essa mensagem não é de Deus, não é de profeta legítimo. Nós cremos que a Bíblia é uma revelação completa, e que de forma geral nós não precisamos mais de profecia, porque a Bíblia é uma profecia completa. Porém, em questões específicas, Deus pode muito bem sim usar os seus profetas. Paulo escreveu aos Efésios que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então o papel do profeta está identificado devidamente no Novo Testamento, e nós cremos que aqueles que trazem uma mensagem de Deus, uma mensagem que nos aproxima do Senhor, de uma vida de santidade, de uma vida de busca pela eternidade com Jesus, ela é digna de toda a aceitação. Que Deus te abençoe. Amém.